Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Hoje eu quero atender ao pedido de um internauta que acompanha o meu canal e que pediu vídeos sobre psicanálise, do professor Marcos Oliveira. E é isso que eu vou fazer hoje. Faz algum tempo eu postei, eu acho que 3 vídeos do Marcos falando de assuntos diversos. Em particular, a Autópsia do Sagrado, que é um livro que ele publicou. Esse vídeo foi assistido por algumas pessoas, graças a Deus, e uma delas pediu mais vídeos do professor Marcos Oliveira. Durante o vídeo você vai ver informações sobre o site, né, e contatos da Sociedade Brasileira de Psicanálise Holística, onde você pode ouvir outros áudios referentes ao tema psicanálise, tá? O professor Marcos Oliveira é filósofo e psicanalista. Vamos assistir então. Olá, minha gente! Estamos iniciando agora o seu programa Encontro com a Vida. Hoje com o tema O Peso da Existência. Vamos discutir um tema muito importante, né? Na filosofia contemporânea, na psicanálise, ou mesmo na vida real, na vida cotidiana, né? Como é difícil viver, né? Muitas vezes se diz que para viver basta, né, estar vivo, nascer, mas não é bem assim, né? Nós vamos perceber que há um peso. Por que tantas pessoas se extraviam, adoecem, morrem? Por que há tanta violência? Por que os homens falam de paz, de amor e há guerras? Então daqui a pouco vamos falar sobre esse importante tema, o peso da existência. Vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouco eu volto. Muito bem, agora em definitivo, né? Daqui a pouco vamos falar sobre esse importante tema, o peso da existência, mas como é habitual, antes eu preciso passar aqui alguns recados, né? O primeiro recado é você que gosta, né, de temas ligados à vida mental, à realidade humana, quer se aprofundar em enigmas, né, milenares como por que sofremos, afinal de contas, o que é a consciência? Será que o homem é dono mesmo do seu destino? Tudo isso é debatido de uma forma mais filosófica, acadêmica, no curso de formação em psicanálise. O curso de formação em psicanálise é um curso que foi feito para aqueles que querem conhecer melhor o dinamismo mental, a mente humana. Você vai descobrir que o ser humano não é só consciência, ele tem aquilo que a psicanálise chama de inconsciência. Muitas vezes nós somos também aquilo que nós não sabemos que somos. Nós vivemos também inconscientemente. Nós somos levados a tomar decisões, a fazer escolhas por essa área da mente, essa área chamada por Freud de inconsciente. Então eu quero que você se prepare propriamente para fazer uma viagem. O curso de formação é uma viagem. Você que tem uma graduação, para que você faça o curso de formação, que é o equivalente a uma especialização, é importante que você tenha já uma graduação. Então, se você tem o 3º grau, você é psicólogo, muitas vezes advogado, médico, filósofo, sociólogo, você pode fazer o curso de formação em psicanálise. Para saber maiores detalhes, ligue hoje mesmo. O telefone é o 2694-9466. Repetindo, 2694-9466. Ou entre no nosso site, que é o www.sbph.com.br. Repetindo, www.sbph.com.br. Você vai ter maiores informações, entender, né, propriamente o que é o curso de formação. Além de você ter uma nova profissão, terminando
os 2 anos e meio de formação, você pode atuar, né, em todo o território brasileiro como psicanalista, mas além desse lado profissional, eu tenho certeza que você vai conhecer mais da sua vida mental, você vai produzir aquilo que chamamos de autoanálise. Então, muitos estudantes me dizem isso: professor, o curso não me ajudou só a me profissionalizar, a entender teoricamente, academicamente, né, o assunto. O curso me ajudou a me conhecer melhor, a promover o meu autoconhecimento. E é isso que quero que você faça também. Nesse trajeto, aceite o convite, faça o curso de formação em psicanálise. Nós começamos recentemente uma nova turma aos sábados, por isso você pode ainda ser inserido nessa turma que começou recentemente. É só ligar e pedir informações. É o 2694-9466. 2694-9466. Ou, se preferir, entre no site já indicado. Também preciso falar aqui sobre a questão dos atendimentos psicanalíticos. Se você está passando por uma crise relacional, uma crise amorosa, se você está passando por problemas existenciais como depressão, fobias, se você não consegue ter motivação para viver, está desorientado, ou tem ideações preocupantes como a de suicídio, de repente você precisa de ajuda externa, precisa de ajuda de um profissional. Ligue e peça informações sobre o tratamento psicanalítico. Nós temos psicanalistas já formados e psicanalistas que atendem, né, como estagiários. Por isso, existe também um projeto social. Se você não puder passar com um profissional, né, você pode passar com um estagiário. Então, nós temos essas duas possibilidades. Ligue e se informe. O telefone é o mesmo, é o 2694-9466. 2694-9466. Ou entre no nosso site www.sbph.com.br. É só entrar no site, você vai viajar, né, no site e vai ter maiores informações. Além disso, no site nós disponibilizamos artigos. Você que gosta mesmo de conhecer, você que quer aprender propriamente sobre a vida, entre no site, leia os artigos, né? Eu mesmo disponibilizei alguns dos meus escritos. Então é só entrar e ter contato com o conhecimento. Eu sempre digo aos meus alunos que não existe vacina melhor, né, contra o sofrimento de que o conhecimento. Não é que conhecendo você vai deixar de sofrer. Sofrimento, a dor, né, é parte da existência. Mas a ignorância leva as pessoas a sofrerem desnecessariamente. Por ser ignorantes, as pessoas sofrem até mesmo a partir da manipulação, do controle de outras pessoas. Aprenda a ser você mesmo, a voltar para o seu centro. Ligue e peça mais informações. É o 2694-9466. Muito bem, agora sim, vamos falar sobre o peso da existência. Primeiramente, poderíamos, para entender o que é existência, né, apelar para o lado etimológico da palavra, né? Existir é projetar-se no mundo. É por isso que, etimologicamente, o termo existência significa, de forma mais literal, estar fora de. É como se o indivíduo que existe se exibindo. Ou seja, a raiz etimológica transmite a ideia de que existir é mostrar-se para o mundo, expor-se no âmbito das variadas relações existenciais. É como se o indivíduo saísse de uma casa, de um recinto, e se mostrasse ao mundo. É muito importante você entender essa raiz etimológica. Por quê? Porque algumas pessoas não vivem de fato. Elas estão apenas sobrevivendo, se arrastando, né, na vida. Mas não estão se relacionando produtivamente, não estão fora. Estão, na verdade, muitas vezes se defendendo.
Eu digo isso frente à experiência de mais de 20 anos de consultório. Uma das coisas mais evidentes nas chamadas doenças mentais, nos distúrbios mentais, é esse ensimesmamento. É aquilo que nós chamamos, né, de ovalização. É como se a pessoa se fechasse dentro de um ovo. A tendência é a pessoa lentamente ficar se defendendo a partir exatamente dessa defesa neurótica, maníaca, de não se expor. É por isso que o indivíduo fóbico, deprimido, não consegue nem sair de casa. Fica preso à sua cama, ao seu quarto. Então vejam, né, que existir é o oposto disso tudo. Só existe aquele que se relaciona. Só existe aquele que se abre ao outro, ao mundo, ao cotidiano. E, infelizmente, a contemporaneidade trouxe um outro elemento, né? Muitas vezes o indivíduo está isolado, está afetado psiquicamente, mas não consegue nem entender a sua doença, porque parece que está se relacionando virtualmente. Não é essa a nova mania? A pessoa entra em salas de bate-papo, a pessoa conversa pelo Face, posta fotos bonitas, mas não consegue sair de casa, não consegue se mostrar. Eu atendo muitas pessoas no meu consultório de que estão profundamente deprimidas, mas não conseguem perceber o nível de sua depressão, porque dentro do ambiente virtual fazem muitas amizades, conversam com pessoas diferentes, mas aquelas pessoas virtuais nem existem, o indivíduo nem sabe, né, quem são verdadeiramente. Então eu quero que você tenha em mente, primeiramente, que existir é um ato de coragem. É você se mostrar, é você estar disposto propriamente, né, a buscar o seu projeto, um caminho seu. Fala-se muito, né, que o objetivo da existência seria a felicidade. Na verdade, isso nasceu, né, de Aristóteles. O filósofo grego Aristóteles, em sua Ética Nicômaco, diz que o objetivo maior da vida é a felicidade. É evidente que a felicidade é uma coisa muito importante. Entretanto, espelhando a visão da modernidade, Freud, o pai da psicanálise, conseguiu demonstrar que o conceito de felicidade não é tão simples assim. Afinal, cada sujeito, cada indivíduo tem uma noção muito própria, né, dessa questão existencial. O que é felicidade para um não é felicidade para o outro. O que é bom, prazeroso para um sujeito não é para outro. Então, quando nós falamos, né, na felicidade como a meta maior da existência, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Primeiro, que dentro da modernidade cria-se uma espécie de culto à felicidade. É só olhar no Face, né? Todo mundo aparece sorrindo, todo mundo aparece bonito, maquiado. Parece que a vida é isso, né? Mas na realidade, a vida é muito mais de que aparência. A vida é muito mais do que se exibir dessa forma tão fútil, tão rasa, né? Então entendam que quando se fala da felicidade, a primeira coisa que nós precisamos entender bem é que a felicidade não é a única meta. Você também tem que aprender a ser infeliz. Você tem que aprender a sofrer as coisas da existência. Quem quer só felicidade, quem quer só alegria, prazer, é um alienado. A filosofia, ela tem como principal meta, mais de que ligar você só à felicidade, aprender a você lidar com as questões densas, pesadas da existência. Você vai ter que lidar com fenômenos como morte, doença, perda, separação. E quando o indivíduo busca só a felicidade, ele parece um robozinho, né, guiado pelo sistema. O sistema vende essa felicidade barata, né? A felicidade do sistema é você entrar na internet ou pela televisão, pegar o seu telefone e comprar mais uma bugiganga.
Há pessoas que ficam o dia inteiro, né, comprando coisas inúteis, porque não percebem que estão deprimidos, não percebem que, na verdade, não conseguem se ver de forma profunda. E aí deslocam a sua insatisfação para pretensas felicidades mercadológicas. Eu quero que você inverta isso. Na verdade, né, você vai ter que entender profundamente que a existência é muito mais do que a mera felicidade barata oferecida nas prateleiras do grande mercado capitalista. Ao contrário, né, você vai ter que se conhecer para atingir o seu quinhão de felicidade. Ainda falando em Freud, como eu disse, Freud foi o pioneiro ao problematizar, ao colocar essa questão em nível mais profundo. Num livro primoroso dele, um livro que eu recomendo a todos os meus ouvintes, O Mal-Estar na Civilização, ele acrescentou que a infelicidade é muito mais fácil de ser vivida do que a tão bajulada felicidade. No contato com a existência, diz Freud, nós temos 3 fontes básicas de conflito, que promovem quase que automaticamente a infelicidade. Quais são as 3 fontes? A primeira, a nossa luta contra a natureza. O homem, à medida que se desenvolveu, que evoluiu, percebeu que não era tão bem dotado como outros animais. Não tinha garras para ferir, né, presas, não era veloz como felinos, não conseguia voar como pássaros. Então perceba, né, que ele primeiro precisou lutar também contra a natureza. Ele teve que descobrir que precisava se adaptar. Se não se adaptasse, morreria. Seria a caça, não o caçador, mas a caça. E mesmo frente a toda a sua ciência, a sua tecnologia, o homem ainda sofre os reveses de fenômenos naturais como enchentes, terremotos. Então percebam, né, que a primeira fonte de infelicidade é a própria luta, né, que o homem trava contra a natureza. A segunda fonte, diz Freud, é o próprio declínio do nosso corpo. O homem envelhece, o homem adoece. Então percebam, né, que além do fator da natureza, daquilo que é externo, existe um fator até mesmo interno, que está preso à sua pele, ou seja, o homem envelhece, o homem se desgasta no tempo e no espaço. Por isso, ele também precisa lutar contra o envelhecimento, contra a doença, e muitas vezes essas são fontes, né, profundas de infelicidade, de dor. E como se essas 2 fontes já não fossem o suficiente, Freud diz que ainda existe uma terceira fonte, que é a luta contra os nossos semelhantes, os muitos embates que nós temos contra os nossos semelhantes. Aí entra a realidade cotidiana, assaltos, crimes, sequestros, guerras, estupros. Percebam, né, que como foi dito já por muitos filósofos, o homem é lobo do próprio homem, o homem não é um ser dócil. O homem não consegue viver bem nem mesmo com seus semelhantes. Então percebam que quando se fala, né, da felicidade, primeiro você vai ter que se treinar a entender que a existência está marcada também de pequenas tragédias, de coisas que nós não controlamos, de fatos tristes, de fatos amargos, traumáticos, como nós chamamos na psicanálise. Para amadurecer, para se tornar forte, inicialmente você vai ter que entender que esses fatos inexoráveis da existência, né, são fatos naturais também. Você vai ter que aprender propriamente a amadurecer. Por quê? Diferente de uma mera máquina, o homem sente sempre brotar na sua mente a angústia. Ele é um ser angustiado. As máquinas não ficam angustiadas. Mas por que o homem sente angústia? Exatamente por causa do seu lado reflexivo. Ele é um ser que pensa. Ele é um ser que pensa o pensamento. Ele é um ser que se pergunta.
Ele é o único ser que gasta parte da sua existência tentando entender a própria existência. Ele se pergunta: por que estou aqui? Para onde vou? Da onde vim? Ou seja, todas essas grandes perguntas existenciais são perguntas que só são feitas pelo ser humano. Por quê? Porque ele é um ser reflexivo. Há muitas pessoas que abrem mão da reflexão. Não são poucos os indivíduos, né, que amortecem essa parte reflexiva. A grande massa, o populacho, as pessoas normalmente, como diria o filósofo Nietzsche, as pessoas se comportam como animais de rebanho, preferem não pensar. Já que pensar é tão angustiante, analisar a existência de forma profunda é uma coisa desgastante, eu vou ficar aqui mesmo na superfície. Me dá um pouco de álcool ou qualquer uma droga, eu vou amortecer a minha mente no entretenimento, vou assistir uma nova série, um novo programa, eu vou esquecer de mim mesmo. Eu quero que você faça o caminho contrário. Eu quero que você entenda que amortecer a sua consciência não resolve a coisa. Ao contrário, você vai sofrer a beça sem saber que está sofrendo. Você vai ser vaca de presépio. Infelizmente, massa de manobra nas mãos de outras pessoas. Você vai ser dominado, controlado, explorado. Por isso, tome o seu lugar, passe a ser agente da sua existência. O ser humano é um animal que se relaciona com o mundo e precisa entender esse mundo. Isso significa que, diferente de todos os outros seres, né, ele se apega às coisas, ele cria uma história. É por isso que o ser humano é um ser diferente, é um ser histórico. É um ser que aprende com a experiência, aprende com a sua própria vivência. Agora, há pessoas que também não querem mais aprender com a sua história, que sofrem 100, 200, 300 vezes a mesma coisa. Quantas vezes eu ouvi dentro do meu consultório: professor, parece que eu já vi esse filme. A história se repete na minha vida. Sai um homem que não presta, entra outro, namorei primeiro com um drogado, aí surgiu um segundo drogado, um terceiro drogado. Então percebam que essa repetição estranha não é tão estranha assim na psicanálise. A pessoa, sem perceber, inconscientemente, está escolhendo o pior. Muitas vezes escolhe o pior porque acredita, na verdade, que não vale nada, que só merece mesmo porcaria, que a vida é sofrimento. Você já não ouviu muitas vezes as pessoas repetindo isso? A vida é puro sofrimento? Eu disse há pouco que a vida também tem partes bem sofríveis. É lógico que a dor faz parte da existência, mas a vida não é só sofrimento. À medida que você aprenda a escolher melhor, à medida que você se torne propriamente artífice da sua vida, do seu destino, você descobrirá que você pode mudar muitas coisas. Agora, é lógico, né, que se o indivíduo não se torna um ser reflexivo, ao contrário, ele vai ser manipulado, ele vai ser controlado. Infelizmente, isso normalmente o levará a doenças, a se destruir. Eu tenho aqui nas minhas mãos, é uma coisa triste de dizer, né? Mas São Paulo, por exemplo, né, é um exemplo negativo de saúde mental. Aqui em São Paulo, a região metropolitana, tem 29,6% de sua população com algum problema mental. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, quase 30% da população de São Paulo sofre de algum tipo de desconforto, de distúrbio mental. Por quê? Exatamente por causa dessa vida não reflexiva, dessa maneira, né, louca, treslocada de viver. E aí não é só as doenças mentais. Veja como nós construímos a sociedade, né? Há um outro recorte que tenho aqui. O Brasil bate o recorde em homicídios e fica em 7º lugar
mundial. Veja só, é o 7º país mais violento do mundo. Dá para acreditar nisso? E como se isso não fosse o suficiente, um outro recorte diz aqui, o Brasil é o 8º país com mais suicídios no mundo, aponta o relatório da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Então notem, né, que o brasileiro está bem longe do paraíso, né? Embora seja muito religioso, né? Embora acredite muito, mas parece que essa crença de forma efetiva, prática, né, não o conduz ao céu aqui na Terra. Ao contrário, ele pensa no céu depois da morte, mas vive o inferno. E o que eu quero é que você reivindique o céu agora. Você não pode passar a vida inteira sofrendo, a vida inteira como um fantoche, como uma pessoa manipulada, esperando o céu depois da morte. É uma promessa muito vazia. Você merece mais. Você pode ser mais. É isso que eu digo quase que de forma padronizada aos meus pacientes. Você criou uma imagem negativa sua, você está apegado a essa imagem. E por estar apegado a essa imagem, infelizmente, todas as coisas parecem justificar a crença de que você não é nada, de que você é um ser pequeno, um ser incapaz. A primeira coisa que eu quero é que você bata na mesa e aprenda a dizer para si mesmo que você não é isso. Você pode ser uma outra coisa, você pode mudar a direção negativa da sua existência. Agora, é lógico que você só vai conseguir essa mudança se você aprender a lidar com essas questões existenciais mais profundas. Na próxima semana, aprofundarei mais essa questão, falarei sobre a questão da solidão, das separações, das doenças. Vamos analisar mais essas questões existenciais. Sexta-feira que vem, você tem um compromisso. Um abraço a todos vocês.